Insulina. Quando foi a última vez que você dosou a sua insulina? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Para você que ainda não me conhece, sou o Dr. Rodrigo Almeida, sou médico. Aproveita, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like, deixa o seu joinha, ativa as notificações, o sininho para que o YouTube possa avisar você também no próximo vídeo. Vamos falar sobre um tema muito importante que muitas pessoas desconhecem e pensam que ao estar solicitando ou o paciente lá está sendo avaliado com a glicemia, glicose sanguínea, já está tudo bem. Pois é, mas isso não é assim que deve funcionar. Existem outros exames que me antecipam que eu tenho que ter mais cuidado ainda do que a glicose. Insulina. Quem é insulina? Insulina é o hormônio responsável por colocar a glicose para dentro da célula. Vou falar de uma forma assim bem prática, para que vocês entendam. Não vou falar a terminologia médica aqui. Então, o que acontece? Quando nós fazemos uso de um excesso de carboidratos simples, quem são eles? Massa, pão, macarrão, bolo, chocolate, doce, refrigerante, o açúcar no café, suco natural, carboidratos que tenham pouca fibra, arroz branco, por exemplo, carboidratos que têm pouca fibra. Esses carboidratos, eles vão entrar rapidamente na corrente sanguínea, então tem um pico glicêmico, então tem uma elevação rápida da glicose. Rapidamente também quem se eleva? Insulina, esse hormônio produzido pelo pâncreas. E o que vai acontecer? Essa insulina estando alta, ela chega para resolver o problema, a insulina alta. E aí o que acontece? A glicose que estava alta, ela rapidamente baixa, como se achatasse ali, resolvesse o problema. Tum, baixou. Só que a insulina não baixa na mesma velocidade, esse é o problema. Glicose baixou e a insulina não baixa da mesma velocidade. Ela vai baixando lentamente ao passar das horas. O problema é que ao passar das horas vem a próxima refeição. Então, é um dos motivos que as pessoas têm mais fome. Por exemplo, no café da manhã, tomou lá o café com açúcar, o pão branco e de repente um pedaço de bolo, uma banana, não sei. Carboidrato ali com pouca fibra. Suco de laranja, por exemplo, carboidrato com pouca fibra. O que acontece? Elevou a insulina. Glicose se eleva, baixa rapidamente a glicose e a insulina está baixando. O problema é que ela está baixando, mas ainda está alta. Quando chega lá no almoço, está com mais fome, quer comer aquela pratada. Aí vai lá e come arroz branco ou macarrão, junto com refrigerante ou suco natural, às vezes adoçado ainda com açúcar, ou come lá um doce de sobremesa. Automaticamente o quê? Essa insulina volta a subir e depois baixa a glicose. Chega lá à tarde, tá querendo o quê? Comer. E de repente lá no trabalho, a única coisa que tem para comer é o quê? Uma bolachinha ou uma balinha, um docinho. Vai lá e come o quê? Doce. Ou toma cafezinho com açúcar. Mantém essa insulina elevada. Chega no jantar, o que acontece? Quer comer ainda mais. E esse é um ciclo. Grandes problemas acontecem. Essa insulina passa a se manter mais alta. Isso causa a longo prazo uma fadiga no pâncreas, que é o que nós chamamos de diabetes tipo 2. Por isso que eu digo que não adianta eu dosar a glicose. É importante dosar. Eu doso de todos os meus pacientes. Porém, eu doso com mais frequência a insulina. Porque a insulina, ela me antecede o que está acontecendo na glicose. De repente, eu tenho uma insulina lá de 3 a 23, varia de cada laboratório, 1,9 a 23, varia de cada laboratório os valores de referência. Então vamos colocar 2 a 23, mais ou menos a referência. É uma referência muito ampla. Eu não posso deixar meu paciente com 18 e estar feliz com isso. Os meus pacientes, as minhas pacientes, eu mantenho abaixo de 6 a insulina. Por quê? Eu sei que ela não vai estar estimulando tanto. Por isso nós falamos o quê? Sobre alimentação durante a consulta. E tem fórmulas também que vão acalmar essa insulina. Então, de repente, temos essa insulina que está mais alta e o que acontece? Esse pâncreas começa a fadigar. Mas a glicose vai estar baixa. Por quê? O pâncreas ainda está dando conta de toda aquela demanda, comendo doce, chega no fim de semana, é bolo, é sorvete, enfim, aquela quantidade de açúcar, ele está dando conta, ele está lá acelerando ao máximo, a glicose está lá, 88, 93, olha, tá tudo bem, o ano que vem a gente faz um outro check-up, mas e aí? E de repente, essa paciente ou esse paciente que pensava que estava tudo bem, vai num pronto-socorro, de repente passando mal lá,
e eles vão ver a glicemia capilar, medir ali o açúcar. E o que acontece? Muitos casos, já quando atendi em pronto-socorro, várias vezes, eu atendia paciente que não era diabético, chegava lá com 500 de glicose e com sintomas. E aí eu falava, olha, a senhora possivelmente é diabetes, não sabia, tá? É diabética, não sabia. E aí vamos ter que fazer mais exames, né? Depois via ambulatorial, pelo consultório, com o seu médico que te acompanha. E vai fazer mais exames ali. Aí depois vai lá, a glicose já tá lá em cima. Por quê? A insulina que estava alta caiu. Pronto, aí faliu o pâncreas, né? O pâncreas entrou em falência. Automaticamente é uma paciente que vai precisar, de repente, em algum momento até de insulina injetável. Ou seja, uma suplementação injetável de insulina, porque o pâncreas já não fabrica mais a insulina como deveria fabricar. Por isso é importante de dosar a insulina, eu também doso HB glicada, hemoglobina glicada, mas eu ficar contente só em pedir lá glicose para o paciente para avaliar esse perfil glicêmico, eu tenho que entender o que o paciente está fazendo lá com a insulina. Então já sei, quando eu vejo um paciente com insulina alta, a maioria dos pacientes são pacientes com um sobrepeso, às vezes obesidade, com excesso de gordura corporal, que isso gera outros problemas, hipertensão arterial, inflamações nas articulações pelo excesso de gordura, o excesso de peso, enfim, inflamação das artérias, que vai gerar um infarto lá na frente, o AVC, um montão de situações negativas que é gerado devido a esse acúmulo de gordura. Até porque essa insulina, quando ela dá jeito nesse açúcar e o paciente não está gastando, não está fazendo uma maratona, não está fazendo, né, uma atividade com mais um exercício aeróbico, vai acumular em forma de gordura. Então, por isso é importante entendermos um pouquinho sobre a insulina. E se você tem fome, tem muita fome, o dia todo com fome, tem que quebrar esse ciclo da insulina, passar para os carboidratos mais complexos, de repente o arroz integral, arroz 7 grãos, arroz vermelho, comer mais fibras, dispensar ali o refrigerante, não fazer uso mais de refrigerante, o suquinho lá, de repente uma vez por semana, tomar um suquinho, tudo bem, cafezinho com açúcar, né, já usar um adoçante stevia, tudo isso são ações que podem ser tomadas pelo paciente, substituir aquele pão branco por um pão sem glúten, inclusive, né, sem o trigo, com fibras que existe hoje em dia, uma série de fatores que estão no nosso controle. O que não está no controle depois é aquela paciente viver as complicações da diabetes, como a amputação, isso não está no controle depois, né? É mais difícil fazer um controle dessa diabetes, dá para se fazer, tem pacientes que vivem com diagnóstico de diabetes aí por décadas e vivem tranquilo porque aí sim começam a cuidar, né, da sua alimentação. Existem outros fatores que geram diabetes no paciente, mas a grande maioria da diabetes tipo 2 é dado pelo quê? Pelo excesso de glicose. E a insulina, ela me avisa se o paciente está ou não com essa insulina alta, né? Então não é só a glicose que temos que dosar. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Compartilhe lá no grupo da família, no grupo do trabalho, para aqueles coleguinhas lá que não vê a hora de comer um docinho, beliscando aquela bolachinha ali, né, na mesinha do café, para que eles saibam e entendam com seus pais, familiares, com seus entes queridos, para que entendam um pouquinho mais sobre a insulina. Nós temos que verificar a insulina. A gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.